Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alejandro Ortiz, economista da Gestora. Sejam bem-vindos a mais uma atualização mensal sobre os principais desenvolvimentos macroeconômicos ao redor do mundo e aqui no Brasil. Em maio, os mercados de risco ao redor do globo apresentaram uma notável recuperação em meio à retração generalizada das taxas de juros, especialmente nos Estados Unidos. O movimento é novamente explicado por dados de atividade e inflação americanos que apresentaram uma surpresa na direção contrária, isto é, dados de inflação e atividade vieram, no geral, em linha ou abaixo do esperado, reforçando a expectativa, outrora danificada, de que o Federal Reserve reduzirá as taxas de juros este ano. Paralelamente, o dólar global desvalorizou, porém as commodities, em especial as commodities metálicas, seguiram em alta, refletindo uma recuperação cíclica da atividade global na manufatura, assim como na economia chinesa. Nos Estados Unidos, a inflação referente ao mês de abril, ainda que elevada, representou algum progresso em relação aos meses anteriores. No mesmo sentido, dados do mercado de trabalho seguiram apontando para um esfriamento da atividade naquele setor, ainda que a um ritmo bastante gradual. Esta combinação de eventos levou o Federal Reserve, o Banco Central americano, a seguir sinalizando o corte de juros, mas ao mesmo tempo reforçou sua postura marcada pela paciência, dado que ainda não existem informações suficientes para deixá-lo confortável para iniciar o ciclo de extensão monetária. A novidade ao longo do mês foi a ata referente à última reunião, que demonstrou alguma disposição para aumentar os juros caso os riscos inflacionários se materializem. Isto, no entanto, é bastante improvável. Na Europa, ainda que os dados de atividade tenham apresentado alguma recuperação na ponta e os salários reacelerado na entrada do ano, a inflação seguiu, de modo geral, vindo em linha com o que o Banco Central Europeu esperava. Isso levou os membros do Banco Europeu a sinalizarem cortes de juros a partir da reunião de junho. Trata-se de um ciclo de extensão que vai se iniciar antes do Fed, mas que será marcado notadamente por uma comunicação conservadora e também marcada pela dependência nos dados. Na China, a outperformance do setor industrial vis-à-vis o varejo continuou presente, apontando para a manutenção de pressões inflacionárias à frente. O mercado imobiliário continuou sem apresentar sinais claros de aceleração, confirmando mais uma vez o severo impacto da crise de confiança que acomete o setor. Diante disto, as autoridades anunciaram um novo pacote para comprar via governos regionais parte do estoque de residências não vendidas. Mesmo que na direção certa, o pacote parece ser insuficiente para alterar drasticamente a atual dinâmica da atividade por lá. No limite, a China não irá afundar, mas também não vai explodir. Seguirá andando de lado. O ambiente externo, de forma geral, segue bastante incerto e marcado por uma elevada volatilidade no que diz respeito às divulgações de inflação e atividade. No entanto, seguimos acreditando que a atividade americana segue firme, que não deverá alterar de forma substancial o atual plano de voo do Federal Reserve de executar, no máximo, 2 cortes na taxa de juros até o final do ano. Localmente, os ativos de risco apresentaram mais um mês de performance negativa em maio. A bolsa caiu fortemente, o dólar subiu consideravelmente e as taxas de juros no mercado futuro abriram. Mais uma vez, isto ocorreu a despeito de um ambiente externo, na margem, menos hostil, e em meio a dados de inflação comportados e dados de atividade relativamente robustos. A deterioração dos preços ativos teve como principal sintoma o aumento das incertezas domésticas, especialmente ligadas à condução da política monetária. Em decisão que chocou o mercado, o Copom optou por reduzir a Selic em 25 pontos base para 10,50 e sinalizar, ainda que implicitamente, uma pausa no ciclo de queda. Mais importante do que isso, foi o placar dividido da votação, em que os 4 indicados pelo governo optaram por seguir a orientação passada e votar por um corte de 50 pontos. Invariavelmente, a decisão, confusa por não ter explicações convincentes em torno da divergência, inclusive na ata, levou os mercados a questionarem o compromisso do comitê com a meta de inflação. Estes questionamentos se manifestaram, ao longo do mês, por meio da elevação das expectativas de inflação, que divergiram ainda mais do centro da meta para 2025 e, mais recentemente, para 2026. Os dirigentes do BC trataram de unificar seus discursos, comunicando-se de forma dura, demonstrando preocupação com a desancoragem das expectativas de inflação. As tentativas foram, no entanto, mal sucedidas. Pelo lado fiscal,
Ainda que o grosso do aumento da incerteza tenha se concentrado em abril, quando o governo optou por uma estratégia mais gradualista, ao reduzir as metas de superávit primário, o mês de maio não contou com avanços positivos. Isto é, o Congresso e Executivo seguiram negociando sem grande sucesso sobre a fonte de arrecadação para a desoneração da folha de pagamentos. Em paralelo, a Câmara segue virtualmente inerte no que tange à regulamentação da reforma tributária, tendo instalado os grupos de trabalho apenas ao final do mês. Por fim, a Fazenda, que tinha anunciado o envio de um novo pacote de aumento de arrecadação, acabou não fazendo, pelo menos não até o momento. O aumento da incerteza doméstica ao longo do mês foi considerável, pois contaminou também a âncora monetária do país. No limite, exacerbou as incertezas com o comando futuro do BC, forçando os mercados a anteciparem ainda mais a discussão relacionada ao seu próximo presidente e ao seu próximo colegiado. No curto prazo, não há muito o que fazer, e no limite, apenas um nome que seja notadamente bem recebido pelo mercado ou uma melhora notável do ambiente externo podem mudar o atual equilíbrio dos preços ativos de forma considerável. Nada disso está garantido e, na dúvida, os mercados, ao nosso ver, seguirão exigindo prêmios elevados. Pessoal, muito obrigado. Para mais informações sobre os fundos geridos pela Guide, clique no card acima.